Amém, igreja. Graça e paz, amém. Que bom a gente poder estar aqui. Espero que você já tenha recebido bastante aí com essa festa. Fala para a pessoa do seu lado, feliz festa, amém. Glória a Deus, o Senhor Jesus, Ele gosta de ajuntamento, nosso Deus gosta que o seu povo esteja reunido e esteja na mesma direção, amém? O Espírito Santo é poderoso, Ele nos ouve e Ele tem algo maravilhoso para nós. Eu só gostaria de dar um recadinho sobre aquilo que vai estar acontecendo na nossa igreja agora em junho. Nós temos 19 e 20 de junho o seminário Os Pais Instruídos, Filhos Protegidos, amém? Com a Gláucia Berenice. Se você não fez inscrição, você precisa fazer. Ela fala sobre saber sobre abuso de criança, como identificar, já tratou vários casos, e isso é um assunto muito atual, nós temos que ter conhecimento para tratar sobre isso, amém? Eu gostaria de ministrar uma palavra aqui para vocês nessa festa. Eu gostaria de convidar você a se colocar em pé, gostaria de ler um texto que está lá em Atos, só que no capítulo 4, daqui a pouquinho a gente fala um pouquinho de Atos 2, amém? Eu gostaria de falar um pouquinho com vocês aqui sobre aquilo que está em Atos 4. Eu gostaria de ler o versículo 13 e 14. Amém? Vamos ler? Você abriu aí? Abra para a gente poder estar junto aqui. Que você continue recebendo aí. Creio que o Senhor tem algo para você em nome de Jesus. Atos 4, 13 e 14 diz assim: Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo eles o homem que fora curado, nada tinha que dizer em contrário. Até aqui. Vamos orar, feche seus olhos por mais um momento. Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos. Obrigado por essa festa, Senhor. Obrigado porque o Senhor cumpriu a sua palavra, Senhor. Como disse o profeta Joel, o Senhor trouxe, Senhor, um avivamento. O Senhor derramou do teu Espírito sobre nós. E hoje nós estamos aqui, Senhor. O teu Espírito está aqui conosco. E Espírito Santo, nós te damos toda a liberdade. Que o Senhor venha agir aqui no nosso meio agora, tratando os nossos corações, abençoando as nossas vidas, Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém. Pode se assentar. O Pentecostes, ele começou lá atrás, lá em Êxodo 19, 20, quando Deus pediu para Moisés reunir o povo ali, que Deus ia ter um encontro ali com Moisés, Deus ia descer ali no monte, e daria as tábuas da lei, e foi isso que aconteceu. O povo não podia subir no monte, amém? O povo ficou esperando no pé do monte, e Moisés subiu o monte para ter um encontro com Deus. O monte ali no primeiro Pentecostes teve trovão, o monte fumegava, eu imagino que deve ter sido algo assustador, porque Deus teve um encontro ali com Moisés, e Moisés desceu com o rosto até transformado ali, amém? E então o que acontece? E Moisés recebeu ali a lei de Deus. Esse foi o Pentecostes lá atrás. Mas o que acontece? Como eu disse, o profeta Joel, ele profetizou o derramar do Espírito. E agora, quando nós olhamos para Atos 2, os homens estavam ali reunidos ali, as pessoas estavam reunidas, e aconteceu o que agora? Nesse Pentecostes agora de Atos 2, houve o derramar do Espírito, a palavra se cumpriu, e o Espírito foi derramado ali, e teve línguas de fogo ali, as pessoas foram tomadas pelo Espírito. Amados, mas o que eu gostaria de falar para vocês, é isso que é o Pentecostes, é o derramar do Espírito. Mas o que eu gostaria de falar para você é que o Pentecostes, ele também marca um novo tempo. Ele marcou um novo tempo ali em Atos. Em Atos 1, Jesus ainda está ali no comecinho de Atos 1.
Jesus ainda não aconteceu a ascensão de Jesus. Jesus ele foi assunto aos céus, ele foi elevado aos céus. Lembra, para você que é novinho, Jesus morreu por nós, amém? Isso é importante você saber. Jesus morreu por nós, ele ressuscitou e ele não morreu mais. Ele foi elevado aos céus, aconteceu a ascensão de Jesus. Amém? Mas antes de acontecer a ascensão de Jesus, Jesus em Atos 1, no versículo 4, ele diz assim, no versículo 4, ele falou para os discípulos para eles não se ausentarem de Jerusalém, porque eles estavam ali reunidos ali. E Jesus fala assim, vocês não se ausentem, fiquem aqui em Jerusalém. Por quê? Porque vai ser derramado o meu Espírito. E quando a gente olha para o texto aqui, Jesus fala da promessa do batismo. Quando a gente olha o versículo 4, tanto como o 5, Jesus fala da promessa do batismo com o Espírito Santo. Ele diz assim, João batizou com água, mas haverá um batismo agora com o Espírito. O Espírito viria e iria batizar ali. E olha que interessante, quando nós olhamos, o pessoal está pondo aqui, amém? Se não pode pôr aqui, senão não tem problema, eu vou lendo aqui. Em Atos 1, 8, o Senhor Jesus disse assim, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E olha que interessante que ele diz assim, sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas olha que eu gostaria que você observasse que tem algo interessante aqui nesse versículo. Amém? Aqui diz assim, Jesus está falando para eles, olha, no versículo anterior, vocês permaneçam aqui em Jerusalém. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Vocês vão agora ser minhas testemunhas, vocês vão levar a minha palavra. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer de importante para que os discípulos fossem testemunhas e fizessem a obra? Ele diz assim, descerá o quê? Sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele marca um novo tempo, um início, uma preparação sua. Ele marcou ali uma preparação dos discípulos. Olha o que Jesus diz e olha a importância. Quem está dizendo é Jesus. Ele está dizendo assim, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês vão fazer a obra. Mas vocês esperem aqui que vai vir o Espírito Santo sobre vocês. O Espírito Santo, ele nos capacita. O Espírito Santo, ele nos torna diferente. O Espírito Santo, ele é o consolador. Você já sentiu o Espírito agindo na sua vida? Às vezes a gente está ali, de repente, para fazer algo, ou a gente fez algo, e às vezes até não é muito bom, mas o Espírito toca, a gente começa a sentir algo se mover em nós. Sabe o que é isso? É o Espírito falando conosco. O Espírito Santo, ele está presente. O Senhor Jesus, ele disse que não nos deixaria órfão. Ele disse assim que ele deixaria um consolador. E esse Consolador, ele vai nos capacitar para nós sermos testemunhas de Jesus por toda essa terra. Por todo lugar que você for, você é uma testemunha de Jesus. E você, irmãos, já tem o Espírito. O que você precisa agora é ser essa testemunha. Jesus espera que você seja testemunha dele em todos os lugares que você vai. E é algo maravilhoso porque aqui a gente olha que o Espírito desce depois, no dia de Pentecostes, ao cumprir-se, agora em Atos 2, no versículo 1, diz: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, veio o quê? Veio um som, como de um vento impetuoso, e ali houve o derramar do Espírito. As pessoas começaram a falar em línguas, começaram a viver algo diferente, estava iniciando um novo tempo. Mas o que acontece? Tinha pessoas do lado de fora que olharam isso acontecer e começaram o quê? Achar isso estranho, o derramar e o mover.
Eu acho que eu até entendo isso às vezes, amém? Porque eu lembro quando eu cheguei na igreja, eu olhava as pessoas falando em língua e de repente correndo, né? Com os panos, assim, a pessoa caindo, eu falava, Senhor, o que é isso? Amém? Às vezes a gente acha algumas coisas estranhas, mas deixa eu dizer para você, o Senhor nunca vai te machucar. O Senhor veio para te salvar, o Senhor veio para te sarar. O Senhor, Ele quer que você esteja cheio do Espírito. Foi Ele que disse, o Espírito vai vir sobre nós. E aconteceu ali o derramar do Espírito. E a gente olha algo maravilhoso, essas pessoas tomadas pelo Espírito, né? Todos ficaram cheios do Espírito, começaram a falar em línguas. Mas como eu disse, Pedro teve que explicar para as pessoas aquilo que estava acontecendo. E Pedro começa ali a fazer um discurso, ele fala assim, olha, esses homens não estão embriagados. Eles estão o quê? Eles estão cheios do Espírito. E quando a gente olha aqui, amém, essa palavra, a gente vê que nesse discurso de Pedro, começou algo novo ali. Começou um momento de salvação e 3.000 pessoas aceitaram o Senhor. Começou uma multidão. Começou uma multidão ser salva, algo novo começou a acontecer na vida dos discípulos. Eles estavam cheios do Espírito para começar algo novo. Irmãos, quando você está cantando aqui para o Senhor te encher, você tem que entender que o Senhor pode começar algo novo na sua vida. Você tem que estar preparado para isso. Quando você clamar, clame ao Senhor, porque Ele derramou o Espírito dEle e começou um novo período. Agora, eram os discípulos com o Espírito Santo. Começou um novo tempo. E nós clamamos por o Espírito cada vez mais nos encher. O Espírito está em nós. E quando nós vamos clamando, o Espírito vai nos levar para algo novo. Para coisas novas acontecendo na nossa vida. E como é lindo a gente olhar aqui esse novo que começou a acontecer na vida dos discípulos, começou a acontecer na vida de Pedro. Agora as curas, as manifestações eram com eles, com homens cheios do Espírito. Você lembra depois quando a gente vai caminhando aqui para Atos 3 teve uma cura, não teve? De um coxo. Quando Pedro e João estavam indo para o templo, tinha um homem que ficava ali parado. Um homem que ficava ali, eles colocavam ele ali, ele não podia andar. E o que acontece? Esse homem, Pedro e João chegaram para eles e falaram assim, ó, olha para mim agora, olha para mim. E falaram assim, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Esse homem, quando ouviu isso, quando Pedro e João falaram para ele ali, olha para mim, ele ficou achando, falou assim, ó, vai sair alguma coisa aí, um dinheirinho aí. Mas saiu algo que mudou a vida dele. Irmãos, entenda uma coisa, o Espírito Santo está em nós. O que nós precisamos é colocar em prática, porque coisas novas vão acontecer. Foi isso que aconteceu com os discípulos. Você tem que clamar para que você seja cheio do Espírito, para que coisas novas aconteçam. Irmãos, está escrito no livro de Atos. Agora esses homens, sim, Pedro e João disseram assim, olha, o que eu tenho eu te dou, levanta e cura. Eles tinham agora palavras de cura, estavam cheios do Espírito. O que você tem? O que nós temos? Nós temos o Espírito Santo, que é poderoso, irmãos, que veio sobre aqueles homens e veio sobre nós. Hoje o Espírito habita em nós. E nós temos agora as direções do Espírito. Nós clamamos pelo Espírito. E esses homens agora começaram a provar o quê? Começaram a provar cura. Aqui quando nós olhamos, né, em Atos 3:10, as pessoas ali reconheceram aquele coxo, em Atos 3:10, reconheceram que era ele que esmolava, de uma forma diferente agora ele estava. As pessoas olharam e reconheceram, aquele é o homem que não andava. Mas através de homens cheios do Espírito, esse homem estava em pé.
Esse homem estava agora de uma forma diferente. Deixa eu dizer para você, homens cheios do Espírito, eles transformam a vida das pessoas. Homens cheios do Espírito, eles transformam a vida da sua casa. Eles mudam a sua casa. Homens cheios do Espírito têm direções. Homens cheios do Espírito, o que acontece? Eles declaram cura sobre as pessoas. Você é cheio do Espírito? Amém? Você pode declarar cura sobre os enfermos. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo está em nós, irmãos. E eu não estou dizendo algo simples. Eu estou dizendo para você que o Espírito de Deus está em nós. E Ele é poderoso. Ele é poderoso, nós somos testemunhas dEle, e onde nós formos agora, o Espírito de Deus está em nós. E eu gostaria de voltar um pouquinho aqui para o texto de Atos 4, agora em Atos 4, Pedro e João, por causa dessa cura, eles foram presos, e as autoridades ali, os anciãos, os escribas, viram que eles estavam, na sua defesa, que eles estavam diferentes. Em Atos 4, no versículo 13, diz assim, que foi o texto que nós lemos no começo. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Irmãos, havia algo diferente neles depois que eles caminharam com Jesus. Eles não estavam mais da mesma maneira. Eles foram transformados. O Espírito Santo, Ele também nos faz diferentes. O Espírito Santo nos faz diferente. Hoje o mundo, ele tem suas modas, suas direções. Ele tem várias coisas para as pessoas. Mas Deus tem a salvação para nós. Deus tem a salvação para as pessoas. O que Deus tem é algo maravilhoso. O Espírito Santo tem direções para nós. O Espírito Santo nos guia, nos leva à cura. Como nós olhamos aqui um coxo que foi curado. E aqui esses homens falando aqui na sua defesa, que diante desses anciãos, eles estavam diferentes. Pedro e João estavam diferentes agora. Porque o Espírito Santo, ele nos capacita. Eram homens transformados e eles entenderam agora que eles eram testemunhas de Jesus e eles estavam aqui fazendo a obra do Senhor. O que nos faz diferente é o Espírito Santo que nós temos. Nós também somos diferentes diante deste mundo. Quando eu falo diferente, amém? É no bom sentido. Você é diferente por quê? Porque você foi transformado. Os seus pensamentos são os pensamentos do Senhor, não os pensamentos do mundo. Aquilo que ocupa a sua mente, aquilo que é bom, perfeito e agradável, é a vontade do Senhor, são coisas de boa fama. Nós temos que entender isso. E eu gostaria aqui de verificar com você, olhar algumas coisas que acontecem, observar algumas situações aqui do capítulo 4 aqui. Pedro e João, eles estão aqui presos, né? Eles foram presos por causa dessa cura aqui. No versículo 7, perguntaram para eles, pondo-os, né, perante eles, os arguiram, né, os perguntaram, com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Eles perguntaram aqui, como que vocês fizeram isso? Amados, é interessante a gente olhar aqui, que Pedro e João, eles tinham uma situação aqui. Eles estavam presos, e eles iam falar diante daquelas autoridades. Aquelas autoridades estavam perguntando para eles, olha, como que vocês fizeram isso? Vocês fizeram aqui com que poder? Ou em nome de quem vocês fizeram isso? Né? No versículo 7 aqui diz. Irmãos, eles estavam sendo interrogados. Pedro e João aqui tinham uma situação que eles estavam vivendo. Eles iam ser interrogados e com certeza era um momento de tensão, porque naquela época, o que eles faziam? Eles matavam, amém? Era um momento de tensão. Eles tinham uma situação para resolver, mas como que eles resolveram essa situação? Como que eles foram ali e foram observados que eles estavam diferentes?
Sabe por quê? Porque eles estavam cheios do Espírito. Como que nós resolvemos as situações que acontecem na nossa vida? Aqui Pedro e João iam falar, e eles estavam o quê? Diante dessa situação, eles iam resolver essa situação cheios do Espírito. Na nossa vida acontecem muitas situações, não acontece? Chega dificuldades, chega às vezes uma situação que nós temos que tomar uma decisão, mas como que nós agimos diante dessa situação? Nós temos que agir como eles agiram, cheios do Espírito de Deus, cheios do Espírito Santo. E eles começaram a falar aqui e falaram de uma forma diferente, irmãos. Sabe por quê? Eles estavam preparados para algo novo, cheios do Espírito. No versículo 8, então, diz assim: então Pedro, cheio do Espírito, lhe disse: autoridades do povo e anciãos, como você está para resolver essas... Pedro disse assim, né? Então Pedro, a palavra diz, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: autoridades do povo e anciãos. Pedro estava cheio, o versículo diz assim que Pedro estava cheio do Espírito. Como que nós resolvemos as situações da nossa vida? Nós resolvemos na força? Nós temos que resolver no Espírito, irmãos. Porque o Espírito, ele opera milagres. O Espírito, ele nos ajuda. O Espírito, ele nos fortalece. Isso nós não podemos nos esquecer de quanto é importante nós estarmos o quê? Cheios do Espírito. Paulo diz assim, lá em Tessalonicenses, ele diz assim: não apagueis o Espírito. Nós temos que tomar cuidado, nós temos que vigiar, irmãos. Olha que interessante, lembra de Paulo, Saulo? Saulo teve um encontro com o Senhor, com Jesus. O que acontece? Ele ficou cego, não ficou nesse encontro? Ele ficou cego nesse encontro. O Senhor Jesus disse para ele assim: olha, você está me perseguindo. E ele ficou cego. Só que aí o Senhor se manifestou a Ananias e falou assim: ó, vai até onde Paulo está e você vai orar por ele lá. Nós sabemos que Ananias teve uma dificuldade, né? Porque Paulo, ele encerrava algumas pessoas e matava os cristãos. Ele perseguia os cristãos, mas Ananias foi lá. E sabe qual que foi a direção que Ananias tinha para fazer ali? Em Atos 9, 17, diz assim que Ananias disse para Saulo que o Senhor enviou ele para recuperar a visão e para que ele ficasse cheio do Espírito, irmãos. Sabe por quê? Porque aqueles que, quando você vai iniciar algo, quando o Senhor vai iniciar algo, Ele quer que você seja cheio do Espírito, para que coisas sobrenaturais aconteçam sobre a sua vida. Nós somos diferentes, irmãos. Nós temos o Espírito do Senhor, nós fomos transformados. Nós estamos falando aqui do apóstolo Paulo, de um dos maiores apóstolos. E ele precisou o quê? De alguém orando com ele, de Ananias orando com ele ali. E ele disse assim: olha, o Senhor Jesus me mandou aqui, o Senhor me mandou para que eu orasse, para que você recuperasse a visão e que você fosse cheio do Espírito. É importante, nós temos que valorizar isso, nós temos que entender isso, que nós precisamos estar cheios do Espírito. E que cada dia mais, que a cada momento, nós devemos buscar e nos enchermos do Espírito. Para que o Senhor venha fazer o sobrenatural dele sobre as nossas vidas. O Espírito Santo, ele é Deus. E ele age em nós. Nós precisamos estar sensíveis à vontade do Espírito. Lembra o apóstolo Paulo quando tinha uma jovem adivinhadora? Essa mulher estava elogiando eles, mas pelo Espírito, ele identificou que aquela mulher, que aquelas palavras de elogio não eram palavras do Senhor. E ele disse assim, para que o espírito saísse, para que o espírito maligno saísse, o espírito de adivinhação saísse daquela mulher.
E pensa bem, eram palavras de elogios, mas como que ele sentiu isso? Porque ele estava cheio do Espírito. Você precisa estar cheio do Espírito para identificar essas coisas. Você precisa estar cheio do Espírito para iniciar algo novo na sua vida, para iniciar coisas sobrenaturais. Porque o nosso Deus é um Deus de coisas sobrenaturais. Dá uma olhada, o problema desse coxo, como que foi resolvido com um milagre. Eu não estou dizendo para você não buscar médicos em situações difíceis, você deve buscar, mas busque ao Senhor também, porque existe uma solução de milagres. E eu preciso crer nisso, eu preciso estar cheio do Espírito para que isso aconteça, para que isso venha sobre a minha vida, irmãos. Amém? Quando nós olhamos para o versículo 9 de Atos 4, diz assim: visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Irmãos, dá uma olhada aqui. Ele está falando, aqui eles foram presos pelo benefício que eles fizeram, pelo bem que eles fizeram a um homem. Eles foram presos por causa disso. E deixa eu dizer para você, nós devemos fazer o bem. Nós devemos fazer o bem pelas pessoas. Um homem cheio do Espírito, uma pessoa cheia do Espírito, ela se alegra em fazer o bem. Lá em Tiago diz, que nós que sabemos que devemos fazer o bem, se a gente não faz, a gente está acontecendo o quê? A gente está pecando. Quando nós temos uma situação e nós não fazemos o bem, nós estamos pecando. E quando você peca, o que acontece? Você entristece o Espírito. Aí de repente a gente não sabe por que algumas coisas sobrenaturais não estão acontecendo sobre a nossa vida. Porque nós estamos entristecendo o Espírito. Nós devemos fazer o bem. Nós devemos olhar e fazer o bem, porque quando nós fazemos o bem, nós estamos cheios do Espírito e os milagres vão acontecer. Porque nós estamos no caminho do bem, o Senhor vai abrindo portas e vai realizando milagres sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa. Nós precisamos de milagres. E para isso nós precisamos estar cheios do Espírito e caminhar assim. Esses homens foram presos pelo benefício que eles fizeram a um homem. E aí o Pedro diz assim, e pelo que aconteceu. Você sabe o modo que aconteceu? Foi um modo sobrenatural. Foi um modo, o jeito de Jesus fazer. Foi o Senhor que operou. E eles dizem, quando a gente continua lendo o texto, o que acontece? Ele diz, olha, quem fez isso foi Jesus. O modo de que as coisas acontecem, a maneira de que as coisas acontecem na nossa vida, pode ser uma maneira espiritual, uma maneira sobrenatural. Mas para que essa maneira sobrenatural aconteça na minha vida, eu preciso estar o quê? Eu preciso estar cheio do Espírito. É o Espírito que vai nos guiar para esse caminho. Quantas vezes nós precisamos de um milagre? E qual que é a maneira que nós temos agido? Será que nós olhamos e damos a total importância de clamarmos ao Espírito para que o Espírito nos encha? Para que essa maneira do sobrenatural aconteça na nossa vida e a gente avance e leve cura para a nossa casa, leve direção para os nossos filhos, leve salvação para dentro do nosso trabalho, para os locais que a gente vive. Nós temos que fazer isso, irmãos. E aqui a gente olha muitas coisas, a importância que é dado. No versículo 10 diz assim, tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado. Amém? Olha o que está acontecendo aqui, a preocupação de Pedro em divulgar a salvação, em divulgar o nome de Cristo, da importância da salvação.
No versículo 12 diz assim: não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Olha a importância aqui, o que acontece? Ele viveu um milagre aqui, mas ele está totalmente conectado com as coisas de Deus, está totalmente conectado com aquilo que o Senhor pode fazer, está cheio do Espírito. E os milagres acontecem quando nós estamos cheios do Espírito. Coisas sobrenaturais acontecem. E como foi que aconteceu com esse homem coxo aqui? Outra situação que nós podemos observar aqui no versículo 13. O versículo 13 diz assim: ao verem, como nós já lemos, a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados, eles viram aqui intrepidez. O significado de intrepidez é o quê? É confiança. Você é cheio do Espírito, você tem que confiar. Você tem que valorizar a salvação, você tem que entender que isso não é algo à toa. Deixa eu dizer para você, com o tempo, se a gente não tomar cuidado, nós vamos perdendo muitas coisas que nós já alcançamos. Nós vamos perdendo o relacionamento. Quando nós começamos a nos distanciar das coisas de Deus, de se alegrar com as coisas de Deus, nós vamos perdendo as coisas. Nós vamos perdendo o ânimo. Você já viu, você faz sempre uma coisa, você sempre está ali, sempre vindo na igreja, sempre caminhando, e deixa eu dizer para você, Deus sempre tem algo novo para você, porque o Espírito Santo, Ele traz algo novo sobre nós, tem algo sobrenatural, mas eu não posso esquecer que, irmãos, da importância da salvação. O meu caminhar tem que ser o quê? Levar salvação e me alegrar quando as pessoas são salvas. A sua boca tem que ser usada para levar salvação para as pessoas. E quando você está nesse caminho da salvação, milagres acontecem sobre a sua vida. Coisas sobrenaturais acontecem sobre a nossa vida quando nós estamos nesse caminho. Você não pode entender o valor que tem isso. O valor porque uma pessoa, a vida passa. A vida passa e às vezes nós não sabemos quando vai ser a nossa senha, o nosso último dia. Nós não sabemos. E nós temos que entender que quem faz a obra, e saber a obra, valorizar a obra, entender aquilo que Jesus fez na cruz. Se eu não estiver cheio do Espírito, eu não vou valorizar isso. Se eu não estiver cheio do Espírito, como que eu vou valorizar isso? Eu vou olhar e vou falar, isso é simples. Mas deixa eu dizer para você, quando uma pessoa se entrega para Jesus, está cumprindo a salvação. Jesus morreu por nós. Não é que Jesus fez algo bom ali, simples por nós. O Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. E olha esses homens aqui, olha Pedro, João, os discípulos, cheios do Espírito, eles olham e agora eles vivem aqui se dedicando a divulgar isso. Lembra, nós recebemos o Espírito também, para sermos o que? Testemunhas, para fazermos coisas boas, para agirmos desse modo, para as coisas acontecerem de um modo que, de um modo sobrenatural sobre o nosso caminhar. Nós não podemos nos esquecer dessa confiança. O versículo 14 diz assim: vendo eles o homem que fora curado, amém? Ali diante daquela defesa de Pedro, diante ali do sinédrio, daquelas autoridades, sabe quem estava junto com eles ali no versículo 14? O homem que foi curado. O coxo estava ali em pé, com uma nova vida agora. Uma vida que ele podia andar para qualquer lugar. O poder de Deus mudou a vida dele. Deus é um Deus de milagres. Deus é um Deus que opera milagres. Deus ouve os seus homens cheios do Espírito.
Homens cheios do Espírito podem entregar algo que é sobrenatural para as pessoas. O Espírito fala conosco. E sabe o que aconteceu? Como nós lemos aqui, esses homens aqui, o Sinédrio não tinha o que falar. Diz assim que eles viram o homem que foi curado. E eles não tinham nada a dizer, ao contrário, eles estavam procurando algo para parar esses homens. Quando nós nos posicionamos, não pensa não que tudo vai a seu favor, que vai que nem a água que desce. Eles estavam presos porque eles realizaram o bem de uma maneira sobrenatural. Dá uma olhada, essas pessoas deviam ser elogiadas, não deveriam? Deveriam ou não deveriam? Deveriam ser elogiadas. Mas sabe o que aqueles homens, pela sua religiosidade, estavam fazendo? Prenderam eles. E eles estavam olhando, eles estavam tentando algo para parar eles, mesmo depois desse milagre. Isso, o inimigo quer a todo momento te parar, irmãos. O inimigo quer a todo momento que você desanime. O inimigo quer a todo momento que você perca o foco. Mas esses homens aqui não perderam o foco. Os discípulos de Jesus, eles aprenderam, eles estavam diferentes agora. Pedro estava diferente de quando ele negou Jesus, porque Jesus ministrou ele e agora ele estava cheio do Espírito. Era um novo tempo. A descida do Espírito Santo marcou um novo tempo, um tempo de coisas sobrenaturais. E aqueles homens, eles queriam algo para poder falar deles, mas eles não falavam, foi feito, a palavra diz assim que foi feito um fato notório. Um homem que não podia andar se levantou. E esse homem estava ali. E eles não podiam fazer, eles falaram, como que nós vamos falar algo? Como que nós vamos fazer algo contra eles? Sabe o que é isso, irmãos? O agir de Deus, ele nos protege. E aqueles homens não puderam fazer nada, o Sinédrio não pôde fazer nada, e o Sinédrio tentou algo, se reuniu, falou para eles, saiam um pouquinho que nós vamos decidir. Aí eles falaram, como que nós vamos fazer? O milagre está junto com eles, o sobrenatural está junto com eles, o homem está em pé, todo mundo está olhando isso. Aí eles falaram assim, temos uma solução para parar eles, vamos ameaçar eles. Vamos ameaçar eles para que eles não falem. Você sabe o que Pedro e João disseram? Como que a gente não pode falar das coisas de Deus? Olha as coisas que estão acontecendo. Aí eles falaram, vamos ameaçar mais. Porque, deixa eu dizer para você, aquele que é contrário às coisas de Deus, ele quer parar você. Ele quer avançar. Mas não tem como, irmãos, porque quando a pessoa está cheia do Espírito, ela está decidida que algo sobrenatural vai acontecer sobre a vida dela. E tem algo maravilhoso que nós olhamos, né? Que depois de tudo isso que aconteceu aqui, eles foram soltos. O agir de Deus é algo sobrenatural. E eu vou ler um versículo aqui com vocês, amém? Para daqui a pouquinho a gente já poder orar e você já vai, amém? Fica tranquilo, nós vamos acabar no horário. Mas é importante você entender isso, sobre o Espírito, sobre aquilo que foi derramado, sobre o derramar do Espírito sobre a sua vida, isso é para você. Lá em João 16, a partir do versículo 12 e 13, diz assim, tenho ainda, aqui é Jesus falando, amém? Ele está falando aqui do Consolador nessa parte. João 16, 12 e 13, ele diz assim, tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e a vós anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito fala conosco. O Senhor Jesus deixou o Espírito, porque Ele vai nos guiar. Ele vai nos mostrar direções. Quem disse isso foi Jesus. E o Espírito é o Espírito de Deus.
Ele tem direções para nós. Eu preciso estar cheio dele, para ele me mostrar e anunciar as coisas que vão acontecer, que hão de vir. Eu preciso estar sensível ao Espírito. O Espírito, as coisas acontecem. O sobrenatural acontece. Nós vamos orar já. Deixa eu dizer para você, depois que eles foram soltos, lá no versículo 23, eles foram se reunir com as pessoas. Irmãos, como a gente olha na palavra, quando o povo se reúne e clama, o fogo desce. O fogo desce. O Senhor se manifesta, acontece coisas sobrenaturais. Aqui no versículo 23 de Atos 4 diz assim: uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhe contaram quantas coisas lhe haviam dito os principais sacerdotes e anciãos. Você já pensou, você imagina eles agora chegando, eles falando assim: olha, nós fomos presos. E você não sabe o que aconteceu. Eles olharam e acharam a gente diferente. E sabe o que aconteceu? Eles perguntaram, e eu penso ali, João falando, você não viu Pedro falando, nunca vi ele falando desse jeito, estava falando diferente. Não ficou falando só de peixe, falou de coisas diferentes, de uma coisa sobrenatural. Começou a falar de um jeito bonito, parecia nem que era ele. Aí ele falou assim, sabe o que acontece? É porque ele estava cheio do Espírito. Porque ele abriu a boca dele e começou a falar coisas diferentes. E sabe o que aconteceu? Coisas sobrenaturais aconteceram. Eles, de repente, sabe aquele homem coxo, esse aí que está na porta aí, ó, dá uma olhada, sabe o que aconteceu? Eles queriam falar algo, mas o milagre estava junto conosco. E sabe o que aconteceu? Eles nos soltaram. Eles mandaram a gente, eles ameaçaram, falando assim que a gente não podia falar. Mas nós falamos assim, olha, isso você que está falando, mas existe um Deus que está acima de todas as coisas, a quem nós não vamos nos calar, a quem nós não vamos nos vender. E esse Deus é um Deus do sobrenatural. E eles começaram a falar, irmãos, ali, e as pessoas ouviram isso. No versículo 24, e unânimes, eles levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que há neles, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Versículo 26, levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o teu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, a qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que tua mão e o teu propósito predeterminaram. Aí eles disseram assim: agora, Senhor, olha para as suas ameaças. As pessoas ali estão falando assim: agora olha para essas ameaças que eles estão nos fazendo. Mas sabe o que eles disseram? Olha a preocupação deles, a direção desses homens. Eles disseram assim: e concede aos seus servos que anunciem toda a intrepidez a tua palavra. Eles falaram assim: dá uma olhada, eles estão nos ameaçando, mas Senhor, concede em nós essa confiança, que nós possamos continuar anunciando a tua palavra. Olha a preocupação desses homens. Mas irmãos, as coisas não param por aí. Quando você está anunciando a palavra, sabe o que acontece? No versículo 30 eles disseram: e enquanto estende a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles fizeram uma oração aqui. Eles, como disse aqui no começo, eles levantaram a voz e disseram: esse é Deus. Eles clamaram a Deus. Sabe o que aconteceu no versículo 31? Tendo eles orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Houve um terremoto ali, irmãos. O local tremeu. Sabe o que é isso? É o poder de Deus. Deus fez o monte tremer lá em Êxodo. Deus fez o local onde eles estavam tremer. Só que agora era pelo Espírito. Irmãos, esse sobrenatural acontece na vida daqueles que são cheios do Espírito. Pedro foi preso de novo depois, mais para frente. Sabe o que acontece? Veio um tremor sobre a prisão que ele estava. Sabe o que aconteceu com a cadeia? As cadeias quebraram e ele foi solto. De forma sobrenatural aconteceu isso. É importante que você seja cheio do Espírito. O que nos faz diferentes é o Espírito de Deus. Eu gostaria de orar com vocês, amém? Mediante essa palavra, nessa noite, que nos reunimos aqui, que falamos de Pentecostes. Eu poderia falar outras coisas aqui, teria mais para falar. Mas deixa eu dizer para você, o que eu precisava falar para você, que orando Deus me mostrou, é que o Senhor inicia coisas novas. Momento de Pentecostes, o Pentecostes quando aconteceu, marcou um novo momento. E eu creio que quando nós nos enchemos do Espírito, coisas sobrenaturais acontecem. Irmãos, o que eu disse para você é aquilo que está na palavra. Locais tremendo. Por que aquilo tremeu? Por que isso aconteceu? Porque é Deus fazendo o seu sobrenatural. Homens que foram cheios do Espírito, que se esforçavam para pregar a palavra de Deus. E eles disseram assim, em meio a essa pregação, muitas curas, sinais e prodígios iriam acontecer. Nós continuamos pregando a palavra. Essa noite nós estamos aqui falando da salvação. Essa noite nós estamos aqui falando do amor de Deus. Nós estamos aqui adorando ao Senhor, reunidos como povo. Amém? Reunidos como o povo do Senhor. E quando nós nos reunimos como o povo do Senhor e clamamos ao Senhor, o Espírito está no nosso meio. Você precisa de um milagre? Eu preciso de milagres. Você precisa da manifestação do Espírito na sua vida? Nós precisamos. E nós temos que ter esse coração. Nós falamos de salvação. E o poder do Senhor vem agir na nossa vida. O Espírito Santo é aquele que sara, é aquele que restaura. É aquele que nos traz alegria. Eles unânimes ali, o que eles fizeram? Eles unânimes, todos no mesmo Espírito, se alegraram que Pedro tinha sido solto. E na sua oração, como nós lemos aqui, eles disseram assim, Senhor, nos dá intrepidez, para que nós possamos continuar. Quantas vezes a dificuldade vem porque o inimigo quer parar a gente, o inimigo quer tirar a gente desse pensamento de que Deus pode fazer todas as coisas. O inimigo quer tirar a gente de que o Espírito continua agindo hoje. O inimigo quer tirar você desse caminho. O inimigo quer fechar sua boca. Mas quando você resiste e permanece fiel, quando você luta e permanece fiel, o sobrenatural acontece sobre a sua vida. Amém? Vamos orar? Como aqueles homens que levantaram a sua voz e disseram, Senhor, Senhor, o Senhor é Senhor de todas as coisas, o Senhor é aquele que criou os céus e a terra, nos dá do teu poder, nos dá do teu Espírito, e as coisas sobrenaturais aconteceram. Quantas vezes nós precisamos, diante de situações que precisamos resolver, nós precisamos de uma direção. O Senhor tem essa direção para você.
O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e Ele sempre será, como diz na palavra. Ele tem essa direção para você. Por mais que nós olhamos tantas coisas novas por aí, né? A gente olha os adolescentes, eu estava participando de uma reunião com os jovens, e agora quando as coisas não são boas, é Betinha, né, que fala, né? O pessoal nem sabe o que é isso, né? Nós vamos formar a Áurea, né? Vocês estão achando que eu não estou ligado, né? Amém? Viu a doce? E jovens, deixa eu dizer para você, existem muitas coisas novas, mas as coisas de Deus não se envelhecem. O Espírito Santo, Ele continua conosco, Ele continua no nosso meio, Ele continua. Talvez você não entendeu o que eu falei, pergunta para os seus filhos, amém? Amém? Mas o Espírito Santo, as coisas de Deus, elas não passam. Sabe por quê? O Senhor falou assim: tudo vai passar, mas a minha palavra não vai passar. Você valoriza isso, irmãos? Valorize isso. A palavra de Deus não vai passar, independente daquilo que nós fizermos, o Senhor é o mesmo. E Ele quer essa noite te abençoar. Como Ele transformou, como iniciou coisas na vida das pessoas, eu tenho certeza, porque o meu Deus, o nosso Deus, tem prazer em abençoar os seus filhos, tem prazer em te abençoar. Eu gostaria de convidar você agora a estar clamando ao Senhor. Vamos nos colocar em pé. Não sei se o pessoal tem música para encerrar, tem louvor para encerrar? Não? Se tiver, o pessoal... Não tem? Tá bom. Eu canto depois então aqui, amém? O pessoal falou, agora é um milagre mesmo, né? Agora Deus vai se mover. Amém? Estou brincando. Pessoal, vamos orar. Eu gostaria que agora, eu sempre gosto de ministrar cura. Eu sempre gosto de ministrar porque o nosso Deus é um Deus de cura, é um Deus que restaura. É um Deus que faz o impossível. E eu gostaria que você agora clamasse, como aquele povo. Talvez você tenha uma pessoa que precisa de cura. Talvez você tenha uma pessoa que precisa de um milagre. Talvez você está precisando de uma direção, por um novo momento. De repente você fala assim, olha, eu entendi que eu preciso viver coisas novas. Eu entendi que eu preciso clamar porque o Senhor tem coisas novas para mim. O Senhor tem coisas sobrenaturais, como diz na tua palavra, como diz na palavra do Senhor, como nós lemos aqui. Acredite nisso, irmãos. Depois examine essa palavra. E nós gostaríamos de orar por você. Você que precisa de uma cura, levante a sua mão, fechem todos os olhos. Levante sua mão, você que fala assim, olha, eu preciso de uma cura. Nós vamos orar. Levante a sua mão bem alto. Quem está próximo da pessoa, só estenda as mãos para essa pessoa que está próxima aí de você e declare a cura. Você não precisa nem tocar, mas se for alguém da sua família pode tocar. Se não, você vai orar, agora você vai orar por essa pessoa. Se ninguém não te tocar, não tem problema, é você com o Senhor. Vamos orar. Que você agora que não levantou a mão, que você olhe para o lado e veja alguém que está, nós estamos aqui unânimes, juntos, crendo que o Senhor pode fazer o impossível, e nós vamos orar por essas pessoas. Nós temos o mesmo Espírito, nós temos a mesma direção e nós queremos orar agora. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor traga cura, Senhor, sobre esses. Que em nome de Jesus o Senhor venha com o teu poder, trazendo restauração, Senhor. Que o Senhor esteja restaurando a saúde, restaurando, Senhor, o vigor, restaurando, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que o Senhor tem que fazer na vida dessas pessoas, que seja feito agora. Nós cremos nos teus milagres, nós declaramos agora e profetizamos cura aqui essa noite. Igreja, clame ao Senhor, levante a sua voz, diga em nome de Jesus que essas pessoas estão curadas, através do poder do nome de Jesus. Senhor, nós cremos em Ti, cremos no Teu poder, na Tua salvação, cremos nos Seus milagres, Senhor, e declaramos agora, profetizamos cura sobre, Senhor,
essas pessoas, sobre aqueles que estão com as mãos levantadas, que em nome de Jesus, Senhor, eles recebam dos teus milagres. O Senhor é aquele que opera milagres, o Senhor é aquele que faz o sobrenatural. Nós declaramos isso em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Irmãos, como eles fizeram ali, só para a gente poder encerrar, nós vamos louvar ao Senhor. Como eles fizeram ali reunidos, depois de passarem por essa situação, depois de verem o sobrenatural acontecer, eles adoraram ao Senhor, falando com o Pai, falando o que o Pai fez. Eu gostaria de convidar você a adorar o Senhor, e que em nome de Jesus, que o sobrenatural aconteça sobre a sua vida, amém? Adore ao Senhor. O Deus que faz o cego ver, está passando por aqui, está passando por aqui. O Deus que faz o surdo ouvir, silencia o medo em mim, silencia o medo em mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia, deixa o Espírito se mover no seu meio. Aleluia, adore ao Senhor, levante sua voz. O Deus do impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vivo está dentro de mim, vivo está dentro de mim. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em ti, sim, eu creio em ti, Deus do sobrenatural. Aleluia. Xerecanta balalás. Senhor, que o Senhor nos abençoe, Senhor. O teu sobrenatural, Senhor, venha sobre as nossas vidas, venha sobre a nossa casa, venha sobre a nossa família, sobre os nossos trabalhos, sobre tudo aquilo que fazemos. Nós profetizamos agora um tempo novo, um tempo de bênção, um tempo de estar cheio, Senhor, do teu Espírito, Senhor. Oh, Espírito Santo, se move aqui no nosso meio, trazendo cura, trazendo restauração, Senhor. Aleluia.
Se você crê no Senhor, dê um aplauso bem alto e faça barulho. Levante a sua voz, diga assim: Deus, eu te adoro, eu bendigo o seu nome, eu quero estar cheio do Espírito. Aleluia, amém, glória a Deus, amém, aleluia, amém. Em nome de Jesus, que a sua casa possa tremer, no sentido de que o poder do Espírito Santo se manifeste dentro do seu lar. Que a cura que você espera, que ela chegue na sua casa. Que em nome de Jesus, que o sobrenatural aconteça. Nós temos um modo de agir. Esse modo é o modo do Senhor. É o modo que as coisas sobrenaturais acontecem em todas as áreas da nossa vida. Amém? Glória a Deus pela sua vida. Eu gostaria de orar para encerrar. Se você precisar de mais oração, você venha para frente. Os pastores vão estar aqui orando, amém? Abra suas mãos para nós podermos orar. Senhor, obrigado por essa noite, obrigado por tudo, Senhor. O Senhor é aquele, Senhor, que nos enche, Senhor, do Teu Espírito. Como é bom sentir a Tua presença aqui, Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos levar essa presença para a nossa casa. Que amanhã nós possamos acordar, Senhor, e dizer para o Senhor bom dia. Pedir para o Senhor para que Ele te dê um dia cheio da presença dEle. Senhor, nos dê uma semana cheia da Tua presença. Nos dê, Senhor, em nome de Jesus, uma semana cheia do Teu poder, das Tuas manifestações. O Senhor é um Deus de milagres. O Senhor é aquele que faz o impossível. O Senhor é um Deus sobrenatural. Aleluia, Senhor. Eu queria fazer algo aqui rapidinho. Eu já vou encerrar já. Irmãos, todos nós, a maior parte das pessoas que estão aqui já declararam Jesus como Salvador. A maior parte das pessoas que estão aqui já disseram assim: eu reconheço Jesus como o meu Salvador. Nós estamos num país, como temos dito aqui, num país cristão. Então todas as pessoas, quando a gente pergunta assim: você tem Jesus? A pessoa: sim, eu tenho na minha vida. Mas a pessoa nunca fez uma oração. Esse momento é para a pessoa que nunca fez uma oração, dizendo assim para Jesus: Jesus, entra na minha vida. De repente tem alguém aqui hoje que nunca disse assim: Jesus, entra na minha vida. E a palavra de Deus diz assim, que aquele que confessar Jesus como Salvador, ele será salvo. E esse é o projeto do Senhor. O Senhor veio para salvar. E nós precisamos entender que quando nós declaramos isso, fazemos essa oração, Jesus entra no nosso coração e vem sobre nós a salvação. Inicia a salvação sobre nós. Deixa eu dizer, que você possa entender isso. Às vezes as pessoas perguntavam assim para mim: você tem Jesus? Eu: sim, tenho. Porque eu já tinha ouvido falar de Jesus, sabia quem era. Mas eu nunca tinha dito para Jesus, nunca tinha feito uma oração confessando Jesus como meu Salvador com a minha boca. Eu nunca tinha feito isso. E eu gostaria de verificar aqui no nosso meio, nós já vamos encerrar já, amém? Nós já vamos encerrar, mas eu gostaria de verificar aqui no nosso meio se tem alguém que nunca fez essa oração. Eu gostaria de fazer essa oração junto com você. Mas eu gostaria que você aí levantasse a sua mão. Se você nunca fez essa oração, só levanta a sua mão assim, faça assim com a sua mão. Levanta a sua mão e diga assim: eu gostaria de fazer essa oração, entregar a minha vida para Jesus, e eu vou orar por você. Tem alguém nessa condição que está aqui hoje, que gostaria de fazer essa oração, declarando Jesus? Tem? Amém. Vem aqui na frente. Pode vir, quem veio junto com ela pode vir aqui, amém? Glória a Deus. Amém, pode vir aqui. Sabe por que eles estão aplaudindo? Nós sempre temos dito, quando uma pessoa entrega dinheiro na igreja, não tem aplauso, não tem festa. Quando acontecem muitas coisas aqui, não tem festa. Mas a palavra de Deus diz assim, que quando uma pessoa confessa Jesus como Salvador,
tem festa, amém, nos céus. E que em nome de Jesus o poder do Senhor esteja sobre a sua vida. Eu vou fazer uma oração e preciso que você repita comigo, amém? Vamos, amém, glória a Deus, pode vir. Se tiver mais gente, pode vir, amém? Se tiver mais gente que quiser fazer essa oração, pode vir, não tem problema. Como que é seu nome? Giovana, e o seu nome? Lorena, sozinha. Mas agora, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E peço a Ti que o Senhor me guie nesse novo tempo em que eu declaro o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Amém. Orem com elas aqui. Igreja, estenda a mão aqui para frente. Vamos orar por elas aqui. Pai, em nome de Jesus, clamo a Ti para que o Senhor as abençoe, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento. É o Senhor que salva, é o Senhor que opera milagres. Obrigado por tudo, Senhor, que comece um novo tempo na vida delas aqui. Um tempo de bênção, um tempo de viver o sobrenatural. Pai, declaramos e profetizamos, Senhor, um tempo de viver, Senhor, cheio do Teu Espírito. Que Teu Espírito possa agora, Senhor, encher as Tuas filhinhas aqui. Que elas vivam o sobrenatural. Que em nome de Jesus, o Senhor prepare o caminho para elas, que elas possam desenvolver a salvação, possam ter tocadas pelo Teu poder, que algo novo aconteça sobre a vida delas, Senhor, e que em nome de Jesus, nós declaramos e profetizamos as Tuas maravilhas, o Teu poder e tudo aquilo que é Teu sobre a vida delas, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, amém, amém. Amém? Glória a Deus. Giovana e Lorena, ó, aquela moça ali, amém, é a Bruna, aquela ali, ó, ela tem uma Bíblia, ela gostaria de dar para vocês, é um presente nosso, amém? Que o Senhor abençoe vocês. Vamos orar que a gente já passou do horário, amém? O bispo Clodoaldo está bravo, quer ir embora aqui, amém? Depois você fala com ele aí, estou brincando, amém? Vamos orar, você está feliz? Amém? Porque o Espírito Santo está em nós. Amém? Glória a Deus pela salvação. Glória a Deus por nós ouvirmos essa palavra. Agora eu vou orar mesmo. É que eu estava orando, o Senhor trouxe um aperto no meu coração, que tinha alguém para ser salvo essa noite aqui. Amém. Hoje houve salvação. Amém? Amém. Culto do Espírito Santo, né? Como não vai ter direção do Espírito? Amém? Mas vamos lá que a gente tem que ir embora, amém? Glória a Deus, eles vão estar abraçando. Eu gostaria de te abençoar agora em nome de Jesus. Igreja, eu te abençoo agora, através do poder do nosso Senhor. Que em nome de Jesus, que o Senhor possa derramar, Senhor, sobre você, do poder do Senhor, que você possa ser cheio do Espírito Santo, e que em nome de Jesus, que o amor de Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo, que a Jesus toda a honra e toda a glória, que o poder do Senhor esteja sobre a sua vida, que você possa ter uma semana abençoada, que você possa ver essa bênção chegando em todas as áreas da sua vida, que em nome de Jesus o sobrenatural venha sobre você, e que o poder do Senhor esteja sobre você, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sobre vós, e a Jesus, a Ele pelos séculos dos séculos, toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus, amém. Pode dar um aplauso ao Senhor, amém? Glória a Deus. Amém. Vá na bênção, dê um abraço na pessoa que está do seu lado, Deus abençoe vocês, amém? Pessoal, não se esqueça que quinta